Muito bem, nós estamos sempre baseados na palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele desenvolve uma aplicação sobre o povo de Gálatas. São claras explicações inspiradas no Espírito Santo. Entenda bem que a vida com Deus, ela é uma caminhada e uma escolha diária. Tem que ser todos os dias. Nós somos chamados, nós somos governados, a nossa vida, ela é governada. O Espírito de Deus, ele está sobre nós. Então, não é a natureza humana. Existe dentro de nós uma guerra. O apóstolo Paulo, ele quando escreve aos Gálatas, ele deixa bem claro que há uma verdadeira guerra, batalha dentro de cada um de nós. A carne, ela deseja uma coisa e o Espírito deseja outra coisa. Então, o resultado dessa batalha espiritual, é que vai determinar o rumo da nossa vida espiritual. Compreenda bem isso. Porque nós vivemos em tempos em que muitas pessoas dizem assim: eu sigo meu coração. Mas o coração, a Bíblia fala que ele é enganoso. O coração humano é enganoso. Então quem segue a própria vontade do coração acaba se afastando de Deus, se afastando da vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Está lá em Gálatas 5, versículo 16. A nossa luta interior, todos nós enfrentamos essa batalha interna, no nosso interior. A carne quer prazer imediato, a carne quer satisfação, a carne quer um reconhecimento. Existe vingança, existe orgulho na carne, mas o Espírito, ele deseja obediência, ele deseja humildade, santidade, ou seja, estar separado, ser separado para Deus. Paulo, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo: o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. Ou seja, não dá para a gente agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você alimenta o Espírito, ou você então vai alimentar a sua carne, as suas vontades. E aquilo que você alimentar mais é o que vai vencer, é o que vai prevalecer e se tornar mais forte sobre a sua vida. Quer ver um exemplo? É como dois lobos dentro de nós. Um é o Espírito e o outro é a carne. Quem vence? Claro, aquele que você mais alimenta, aquele que você mais sustenta com as suas atitudes, com as suas palavras, com certos pensamentos. Diz Paulo o seguinte, que as obras da carne são evidentes, são imoralidade, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes e muitas outras coisas assim semelhantes. Você vê isso aí no dia a dia. Essas coisas, elas têm sido um sinal de uma vida sem a direção do Espírito Santo. Elas trazem destruição, elas trazem problema para o nosso relacionamento, para a família, ela prejudica a nossa alma. Paulo nos adverte o seguinte, ele fala o seguinte: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, preste bem atenção, quem vive dominado pela carne perde sim a comunhão com Deus. E o pior, se afasta da vida eterna. O fruto do Espírito, meu querido, ele traz graça de Deus. Ele está em um outro caminho, o caminho da transformação, pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito, ele é o amor, a alegria, a paz interior, a paciência, o domínio próprio, a bondade. Então você percebe que o apóstolo Paulo,
ele não diz os frutos no plural, mas ele se refere ao fruto no singular, porque são um conjunto de virtudes que nascem dentro daqueles que são guiados, governados por Deus, pelo Espírito Santo. Essas qualidades, meu querido, elas não vêm da força humana, da inteligência, da educação, das habilidades do homem. Ela vem da presença viva do Espírito Santo, que governa a nossa vida, porque nós podemos passar a refletir o seguinte: o caráter de Jesus, ele é formado dentro de nós. Então, nós vivemos sob o controle do Espírito Santo, nós vivemos no Espírito. Isso é permitir que ele dirija cada passo da sua vida, que ele possa governar a sua vida. E como isso acontece? Quando você se entrega à vontade de Deus, quando você deixa que ele, de fato, seja o guia do seu caminho pela paz e segurança. Isso significa que nós devemos orar antes de decidir, ler a palavra de Deus antes de agir, dar ouvidos ao Espírito antes da gente falar qualquer coisa. Entenda, quem vive no Espírito não precisa de leis para poder estar controlando a sua vida, porque o próprio Espírito Santo, ele governa o nosso coração. Olha, se nós vivermos pelo Espírito, andaremos também segundo o Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:25 ele fala isso. Portanto, meu querido, o que nós precisamos de fato é crucificar a nossa carne. Paulo, ele termina dizendo o seguinte: os que são de Cristo, os que estão em Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões, com os seus desejos. Isso quer dizer o seguinte, que o Filho de Deus jamais negocia com o pecado. Ele mata o velho homem todos os dias da sua vida. É uma decisão que tem que ser diária, dia atrás dia. É como ele disse, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, que é morrer todos os dias, e seguir os passos do Senhor Jesus. Deus, ele está nos chamando, ele está chamando a sua igreja a fim de viver cheia do Espírito Santo. E talvez você se sinta que tem lutado contra a carne e você se encontra perdido, sem saber o que fazer. Mas o Espírito de Deus, ele quer te renovar, ele quer restaurar as suas forças. Olha, se você se sente fraco, se você sente que perdeu o controle de algumas coisas na sua vida, na área da sua vida, mas você quer se encher novamente da presença do Espírito Santo. Ele quer restaurar dentro de você o amor, a alegria, a paz que nasce no seu coração. Vamos fazer uma oração juntos? Vamos orar assim. Senhor, nosso Deus e glorioso Pai, eu creio e quero andar no seu Espírito, Senhor. Crucificar em mim tudo aquilo que é da carne. Eu quero, meu Deus, crucificar dentro de mim, meu Pai, tudo aquilo que é da carne, meu Deus. E eu te peço, faz nascer em mim o teu fruto, meu Pai. Dirige meus passos e enche o meu coração da tua presença, Senhor. Meu Deus, reina sobre nós em nome do Senhor Jesus. Reina sobre mim, diga amém e graças a Deus. Glória a Deus, meu querido. Seja curado, seja livre, seja renovado. O Centro Familiar de Oração. Família intercedendo por família. Nós estamos vivendo no controle, sob o controle do Espírito Santo. A comunidade cristã ao pé da cruz, através deste projeto Missionando Vidas, está levando esta mensagem, a mensagem da cruz, o Evangelho, a palavra de Deus, e estamos estendendo as mãos, dando o pão e a água, o alimento espiritual que está sobre a rocha, que é Jesus, para que haja fortalecimento de muitas almas oprimidas. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Fique em paz e vamos seguir firmes nesta fé, em nome do Senhor Jesus.